Olá, estamos em abril de 2023 e um momento, o tema agora de econômico, enfim, que afeta as nossas finanças futuras e o desenvolvimento, crescimento do país, enfim, é a ideia de controle dos gastos do governo, tá? Então, está nesse início do mês de abril a proposta ainda de ser encaminhado à aprovação no Congresso, enfim, do arcabouço fiscal, ou seja, acabou de ser apresentado ao presidente pelo Ministério da Fazenda, aprovado, e agora segue os trâmites legais para os finalmente. Bom, arcabouço fiscal, o nome arcabouço é um nome muito estranho, né? Muito pouco comum, que tem a ver com algo que não remete diretamente às finanças. Bom, mas enfim, não importa o nome, o que importa é que isso representa uma regra de como o governo se propõe a gastar nos próximos anos, a partir de agora. Tá? Então, a regra que existia era fazer com que o limite de gastos ele fosse feito em cima da seguinte ideia. Desde 2017 tem o tal de teto de gasto que diz o seguinte: a inflação do ano anterior, tá, é aplicada em cima do novo orçamento, ou seja, então esse seria o teto de gastos para o ano corrente. Bom, a partir deste ano agora, houve uma modificação, uma proposta modificando isso, tá? E é isso que eu vou falar aqui em seguida, e é super importante para você entender o como que existe hoje esses repiques aí de inflação e como é que isso afeta o dinheiro no dia a dia, tá bom? Mas antes disso, eu te convido para te inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe. Também me siga no Instagram e conheça a minha página no Facebook, Sampaio Sucesso Financeiro. E aproveita e dá uma checada lá nos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também do meu curso de finanças. Muito bem, então, o que é este arcabouço fiscal? Tá? Bom, é na verdade um conjunto de regras, como se diz, né? Um conjunto que disciplina a forma de gastar, de orçamento. E eu em seguida vou destacar por que isso é importante, né? E qual os ganhos que se tem com isso na economia, quando é feito de forma inteligente. Bom, os resultados esperados então pelo governo, tá, são que hoje nós sairemos de um déficit primário. O que é o déficit primário também explicando? Déficit primário, ou seja, é quando você tem, no caso do governo, a entrada de dinheiros dos impostos, ou seja, a arrecadação, melhor dizendo, então, a receita da arrecadação, menos os gastos com projetos sociais, econômicos, então você tem um resultado que, no caso, ele pode ser déficit ou pode ser superávit. No momento atual, tá, nós estamos saindo de situações não muito confortáveis, ou seja, temos um déficit fiscal. Bom, déficit primário, melhor dizendo. Para o próximo ano, 2024, então, com o arcabouço fiscal, se prevê que isso seja zerado, ou seja, a receita e as despesas vão estar zeradas. 2025 vamos ter um superávit de 0,5% e em 2026, último ano do governo Lula, então nós teremos um superávit de 1%. Tá? Então está aí a ideia e o objetivo, enfim, traçando isso para o futuro. Bom, conjunto de regras, tá, o que é esperado e quais as consequências quando não se tem, então, um controle de gastos, tá? Comparando até com uma vida particular, vida pessoal. Se você não tem, por exemplo, um controle de gastos, você gasta mais do que ganha, você é obrigado a se endividar para cobrir despesas. E com isso, aumenta a despesa com juros e faz com que isso vire uma bola de neve com o tempo. Bom, então a nível de governo, a nível de empresa, é tudo a mesma coisa, tá bom? Importante, o que é importante destacar em termos assim, duas coisas fundamentais que terminam replicando de importante para ter uma medida desse tipo, ou seja, de ter um controle, um teto para gastar, ou seja, limites para gastar. Como é que vai se fazer isso? Bom, então, o controle, por exemplo, dos gastos, né, do dinheiro, é a forma de que, trazendo até, comparando com a vida pessoal, como eu já falei, é fazer com que sobre mais dinheiro para projetos mais produtivos, ou seja, em termos da sociedade e em termos também de economia, enfim, infraestrutura e projetos sociais que são os básicos, saúde, educação, etc. Então,
ter uma finanças saudáveis seria esse um dos benefícios, então, o primeiro benefício, ou seja, sobrar para projetos que possam ser financiados sem o uso de dívida. E o segundo ganho disso é também aumentar a confiança dos investidores diante de, então, a possibilidade de buscar dinheiro para projetos maiores, né? A taxa de juros para um país que organiza, que cuida das suas finanças, a taxa de juros, o custo do dinheiro emprestado é menor. Vale também, comparando com as finanças pessoais. Se você for num banco buscar dinheiro para resolver problema de dívida e você não tem as contas organizadas, você vai pagar muito caro. Se você tem isso organizado, você quer dinheiro para um projeto de longo prazo bem estruturado, você terá então apoio com taxas melhores. Então, esse os dois grandes ganhos. Bom, como eu falei, desde 2017 já tinha o teto de gasto, que era, ou seja, gastar aquilo que representaria a inflação, que representou a inflação do ano anterior. Agora tem uma forma mais criativa, no meu modo de ver, que é fazer com que os gastos eles serão feitos de acordo com o 70% do crescimento da receita do ano anterior. Ou seja, se houver uma arrecadação a nível de impostos, que é a receita do governo, de, sei lá, 1 trilhão, tá? Então pode ser gasto 70% disso, que é 700 bilhões de reais. Tá? Então, é uma referência de você criar um paralelo entre gastar e também considerar os ganhos, o incremento de receita que estiver acontecendo. Diferente de simplesmente pegar a inflação, a despesa do ano anterior e colocar uma correção da inflação. Você não está levando em conta a capacidade de pagamento via receita. Então, esse é um ganho. Bom, basicamente, então, esses são os principais pontos desse momento para se falar dessa discussão toda que está em voga nesse momento, tá bom? A princípio, me parece que é fundamental trabalhar com essa ideia. Num primeiro momento, a nível de investidores, tá? Isso foi bem aceito. Claro que tem muitas coisas para acontecerem, ou seja, precisa acontecer o estímulo ao crescimento da economia, o crescimento da receita das empresas e a sociedade se tornar mais rica a partir disso, tá bom? Bom, mas essa base é um amparo para que se possa acreditar e confiar mais. Bom, esse é um momento bem rápido nesse vídeo de hoje, só para deixar registrado, então, esses fatos econômicos e financeiros e a relação que tem com a vida pessoal de cada um, tá certo? Bom, vou ficar por aqui, tá? E a seguir, de acordo com o desenrolar disso, eu volto com mais complementos do que seja isso, porque vai fazer parte da nossa vida entender dessas questões, tá bom? Deixe seu comentário aí, diga o que você pensa, como é que você acompanha, ou o que você traz para a sua vida pessoal em termos de análise, em termos de dúvidas, e compartilhe com a gente aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!